Bem, vamos tirar mais uma dúvida agora com o Dr. Marcelo aqui do Laboratório Fleming. Dr. Marcelo, qual a importância do cortisol no nosso organismo? O cortisol é um hormônio muito importante. Está ligado a várias doenças, tá? Como síndrome de Cushing, doença de Addison, também no caso de estresse, depressão. Então, o cortisol é um hormônio muito importante e deve ser modulado e regulado para fatores ótimos, dosagens ótimas. Há uma grande importância, Kátia, que pouco se fala, ou se fala não tanto sobre isso. Geralmente a gente faz o cortisol pela manhã. Mas como é um hormônio que oscila de acordo com estados de estresse, um processo depressivo, ou algumas doenças, nós precisamos ver o cortisol como ele se comporta o dia todo. Então a gente sugere, o médico sugere, que deve ser feito as dosagens para que analise o dia inteiro. Então, por exemplo, ao acordar, o cortisol é 1. Então, acordo, por exemplo, as pessoas geralmente acordam, variam, mas 6 horas da manhã, a pessoa acordou. O cortisol está num estado. Então, você ali na cama já colhe seu cortisol. Porque tem pessoas que têm dificuldade de sair da cama, têm dificuldades de acordar. Talvez esse cortisol está muito, muito baixo. Talvez precisamos aumentar esse cortisol. Tá? Outras pessoas, na hora de dormir, não conseguem dormir, estão muito agitadas, muito pilhadas. Será que esse cortisol está muito elevado? Então, o que a gente sugere? Que a gente dose o cortisol por um dia nos ciclos mais importantes. Então, ao acordar, às 8 da manhã, às 16 horas e às 23 horas. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou vir no laboratório 11 da noite, 23 horas? É na saliva. Então a pessoa colhe na saliva em casa e você tem o perfil do cortisol na pessoa diariamente. Então você vai saber qual é o seu cortisol ao acordar, vai saber qual é o seu cortisol à hora de dormir. E o médico, às vezes, com um simples remedinho, te controla esse cortisol e você melhora seu sono ou melhora a sua disposição a acordar. Então é muito importante fazer o perfil diário do cortisol, que são essas 4 dosagens. Então a gente tem uma avaliação mais profunda do dia a dia da pessoa. É isso que eu ia te perguntar, seria a respeito desse perfil, seria um mapeamento, porque como ele está ligado a doenças como depressão, e outras que você já comentou, ele pode sofrer picos durante o dia, é isso mesmo, então? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, por exemplo, já viu aquela pessoa que de manhã é pilhada, vai bem, tudo? Só que à tarde parece que desligou um disjuntor, deu uma baixa energética, a pessoa se alimentou, então não é uma questão de falta de alimento, mas ela teve uma baixa. Ou à noite, a pessoa está tão exausta que não consegue talvez cumprir atividades domésticas, Teve um dia exaustivo, falta aquele ânimo, aquele gás, e a pessoa comeu direito, fez as suas coisas no dia a dia, Não há algo que não comeu, não bebeu água, não. Talvez é uma regulagem do cortisol. Então, é importante, se você está tendo algum tipo de variação de humor, algum estado de estresse mais intenso, ou estado depressivo, não necessariamente aí síndrome de Cushing ou doença de Addison, mas talvez você quer regular e te deixar um pouco melhor, é importante fazer esse perfil cortisol diário, que envolve a coleta ao acordar, a coleta às 8, às 16 e às 23 horas. Então você tem um perfil bem legal para poder ajudar o médico a ele corrigir isso. Outra coisa interessante, tem pessoas que não dormem no mesmo horário porque trabalham em turno. Tem pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Então, eu preciso regular esse cortisol também. O médico precisa entender. Olha, eu acordo diferente de todo mundo. Eu acordo lá para as 16 horas. E aí eu entro no turno das 20. E aí eu trabalho, entendeu? Então, a gente tem como analisar tudo isso numa saliva, no dosagem da saliva. A pessoa colhe em casa, guarda lá enquanto está colhendo o dia, guarda em geladeira. Terminou de colher, traz no laboratório em até 2 horas e a gente consegue fazer as análises disso daí. E você tem o perfil diário do seu cortisol. É porque muitas vezes esse horário bagunçado, vamos dizer assim, pode dar uma desequilibrada na pessoa, Sim, nós temos que lembrar que nossas origens era para a noite dormir e de dia procurar alimento,
Nossos ancestrais trabalharam dessa forma. Então, nós temos um ciclo que à noite aumenta a melatonina, né? Com a diminuição da luz, que antigamente não existia luz elétrica, que nem nós temos aqui, né? A luz diminui, o sol, então, à noite tem só lua e estrelas, né? Uma luz menor. Então, você tem um aumento da melatonina para você induzir um sono. Tudo bem, a gente dosa a melatonina na saliva também. Mas é importante saber como é que está seu cortisol. Às vezes é só ajeitar o cortisol. Já como entramos também na melatonina, também dá para dosar a melatonina na saliva, tá? Que é uma coisa importante para induzir o sono também, tá? Muito interessante esse exame, então, porque um exame simples, não é? Que pode detectar isso, e você explicou também que o médico também, ele tendo esse mapeamento, né, esse perfil, ele também pode, com uma ação simples, também já tá, vamos dizer assim, popularmente dizendo, devolvendo essa energia para a pessoa. Sim, e antigamente a técnica era só sangue, então não tinha como você colher às 23 horas o sangue, porque o laboratório está fechado. E laboratórios de emergência e urgência não entra cortisol, então era uma limitação, tá? E outra coisa é quando a gente acorda de madrugada. Às vezes a pessoa levanta da cama 4 da manhã. Também o laboratório não está aberto. Então, a dosagem na saliva, você tem o hormônio bioidêntico, então o bioativo. Então, você tem a dosagem precisa disso e tem o perfil diário. Então, esse é um excelente exame para quem quer se regular hormonalmente, focado no cortisol. Doutor Marcelo, eu tenho certeza absoluta que esse tema tirou as dúvidas, uma foi a minha, viu, gente? Tirou dúvida de muitas pessoas mesmo, porque eu, particularmente, eu escuto muitas pessoas dizer exatamente tudo isso que você relatou, né? Então, eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda, tá? Ainda mais porque, assim, esses temas relacionados que têm a ver, né, com depressão, com queda de energia e tal, é muito comum, realmente, é muito comum de se escutar, e é muito bom saber, assim, que com uma ação simples, né, fazer um exame, que isso pode ser resolvido na sua totalidade ou em boa parte, né? Procure seu médico, é importante que o seu médico tenha esse laudo em mãos, para ele poder fazer essa regulagem com remédios relativamente simples, né, de um custo relativamente barato. Você tem aí seu pico energético, seu metabolismo regulado, através desse perfil diário de como você se comporta. Interessantíssimo. Mais uma vez, muito obrigada, e fica a dica para você. Laboratório Fleming. Traduzindo a vida.